Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando o novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviço. Nosso lema é menos impostos e mais emprego. E hoje temos a satisfação de receber o professor Fernando de Holland Barbosa Filho, professor da GV do Rio de Janeiro, economista, e que fez um estudo sobre o problema da economia informal no Brasil e como ela vem se desenvolvendo e quais são as perspectivas e como a gente pode diminuir essa informalidade. Por isso é um tema muito importante, muito interessante que nós vamos discutir hoje. Bem-vindo aqui, professor. Muito obrigado pelo convite, o prazer é meu. Como sempre, o Roberto vai fazer Fernando, a pergunta. Obrigado, Lídio. Fernando, eu gostaria que você fizesse um pequeno resumo para nós sobre essa mudança que você observou, essa diminuição na economia informal e também na formalidade dos empregos, para depois a gente analisar o daqui para frente e quais são as possibilidades. Eu queria que você fizesse um resuminho para o nosso público se inteirar de como foi esse trabalho. Olha, o trabalho ele observa os dados desde 2002 até o último dado disponível, que é a PNAD de 2011. PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é do IBGE. A gente observa uma queda de mais de 10 pontos percentuais na informalidade no país. Ela sai de mais de 40% para 32% no âmbito nacional. E a gente também pegou uma pesquisa mensal de emprego do IBGE, mas essa só foca nas regiões metropolitanas. E nessa pesquisa também teve uma queda de 10 pontos percentuais, mas aí caiu da faixa de 32% para 22%. Ou seja, o que a gente observa nisso? A informalidade ela costuma ser maior fora das regiões metropolitanas do que nas regiões metropolitanas. A desigualdade das regiões metropolitanas, em geral, é mais baixa do que no país como um todo. O Fernando, só para a gente ficar com uma visão assim de global de Brasil sobre esse assunto, essa informalidade, essa economia subterrânea, ela é igual no país inteiro porque a legislação obriga, então, todo o país é homogêneo nessa economia subterrânea ou na informalidade do trabalho, ou existe diminuição ou aumento dependendo da região? Olha, o Brasil é um país bastante heterogêneo em vários aspectos, inclusive no mercado de trabalho. Assim como a taxa de desemprego ela oscila no país inteiro, por exemplo, o desemprego mais baixo na região sul do Brasil, tá, historicamente, a mesma coisa acontece com a informalidade. A informalidade ela é muito mais baixa no sul e sudeste. O centro-oeste, em 2002, ele integrava o grupo do norte e nordeste. E um fato interessante que a gente observou foi que o centro-oeste está se aproximando do sul e sudeste do Brasil, onde a informalidade é mais baixa, enquanto que no norte e nordeste ela é muito mais alta, chegando a ultrapassar 50% na região norte. Essa informalidade, aproveitando, é culpa de quem? Ela é endêmica, é um processo já nosso tradicional, sem as pessoas serem informais? É culpa do empregador que não quer pagar imposto ou que emprega essas pessoas indevidamente? É culpa do próprio empregado que se sujeita a essa informalidade ou que ele gosta dessa informalidade? De quem é? Qual é o processo hoje que alimenta essa informalidade? Olha, a informalidade ela não é a doença em si, eu acho que ela é o sintoma da doença. Tá? Em geral, as pessoas buscam a informalidade, tá? Para quê? Para reduzir seus custos. O empresário, quando ele está contratando trabalhador de forma informal, é que possivelmente na formalização o custo fica tão elevado que inviabiliza aquela contratação. Tá? E o que acontece em geral nesse caso é um acordo entre o empregado e o empregador. Tá? Existe aquela leitura que o empregado é sempre vítima, eu discordo dela. O que acontece em geral é que o governo é a vítima. Ou seja, o governo tem uma legislação que é muito rígida, o custo trabalhista é muito elevado, então o empregado e o empregador eles chegam num acordo onde o empregado recebe um pouquinho mais, o empregador paga um pouquinho menos e quem acaba excluído desse pacto é o governo, que não arrecada os impostos.
Então, isso é um sintoma possivelmente de quê? De que a carga tributária é elevada, ou de que o trabalho, a oneração sobre o trabalho é tão grande que estimula esse acordo que, obviamente, ao pé da letra, ele é ilegal, mas que a gente observa que ocorre de forma costumada no país. Quer dizer, nós temos que trabalhar, então, no processo de desoneração de trabalho. Nós temos aqui, como nós estamos falando um pouquinho antes do programa, nós temos uma proposta antiga da CNS, desde o ano 2000, de desoneração da folha de pagamento. A nossa proposta é uma proposta não pontual para um setor em detrimento de outro, mas uma proposta genérica que seria criar uma contribuição sobre a movimentação financeira que substituiria os 20% patronais do INSS. E toda a sociedade pagaria essa conta como um todo. Hoje o governo adotou parte dessa proposta usando o faturamento como base tributária, né? Criando praticamente um novo imposto, o imposto de previdenciado sobre faturamento, né? Em substituição dos 20% do INSS. Como é que você vê essa proposta que hoje está sendo implementada pelo governo e setorializando aqueles setores que mais precisam, ou por entendimento do governo, ou por pressão dos próprios empresários, querem desonerar a folha de pagamento? É uma proposta interessante ou é uma proposta que leva a um certo, diria assim, pressão em cima do empresário, porque é uma lei finita, né, que em dezembro de 2014 termina essa desoneração. Como é que fica isso? Será que vai ser renovado? Não cria uma certa expectativa e deixa de que os empresários tenham um planejamento mais a longo prazo? Olha, assim, pagamento sob folha no Brasil, historicamente, é contestado porque ele é muito elevado. Então, isso pode, certamente, afetar a competitividade de diversos setores. Tá? Enquanto você vai implementar uma política dessa que tem um poder de arrecadação, é difícil você implementar ela de uma vez só, de forma horizontal, porque você tem uma incerteza sobre a receita do governo e se você calibrar errado os parâmetros, você pode, de fato, quebrar o governo. Então, se a proposta é vamos desonerar alguns setores para aprender como funciona o processo, para depois fazer uma política horizontal, eu seria a favor. Ou seja, eu acho que eu sou a favor mais de políticas horizontais do que políticas setoriais específicas. Por quê? Porque você tem a dificuldade, você acaba tentando escolher vencedores e você pode escolher vencedores pelos bons motivos ou pelos maus motivos. Você pode escolher os vencedores porque você de fato conseguiu identificar aquele setor que está sofrendo a concorrência predatória, temporária dos chineses de forma muito irregular, ou você acaba escolhendo grupos de interesse que se organizaram melhor em defender os seus interesses no Congresso Nacional ou em Brasília, e essas pessoas conseguem benefícios do governo. Então, a política ser aplicada em alguns setores no começo para depois ser horizontalizada, eu vejo de forma positiva. Você querer escolher alguns grupos que você julga que são mais afetados, eu tenho minhas dúvidas sobre a eficácia. A duração temporal dessas políticas, elas obviamente podem afetar o investimento. Ou seja, setores que não sabem, sempre que você cria uma dúvida, uma incerteza sobre como que o governo vai atuar no futuro, isso pode reduzir os incentivos e os investimentos na economia. Então, tentando responder a pergunta de forma sintética, eu acho que uma desoneração da folha é um princípio bom, desde que ele seja horizontal. E, obviamente, saber o quanto desonerar a folha, eu acho que você precisa de estudos mais específicos para que você não acabe gerando um problema fiscal grave, uma vez que a gente já passou por isso. O governo no passado já reestruturou a dívida pública, a gente está numa trajetória decadente depois da dívida pública, depois de 10, 15 anos de uma política de superávit primário que está conseguindo seus objetivos, então você tem que tomar cuidado. Mas a política de desoneração da folha, eu acho que vai na direção correta de quê? De aumentar a formalização e reduzir os custos trabalhistas. Esse assunto, por exemplo, que você colocou, que o governo hoje está desonerando e o Tesouro está arcando com essa desoneração. Quer dizer, não é uma substituição tributária. O governo está assimilando essa diminuição de arrecadação. Hoje, para desonerar
totalmente o setor, a folha de pagamento, o governo precisaria de 130 bilhões, que é a arrecadação hoje que a Previdência tem sobre a folha de pagamento paga pelo patronato, os 20% do INSS. Você acha que o governo tem condição de fazer horizontalmente essa proposta sem uma substituição tributária? Não, ele tem que fazer uma reforma tributária que a gente sabe que é problemática. Ou seja, tem vários interesses em jogo. Então, a reforma tributária está na pauta do Congresso, entre aspas, porque nunca vai para a pauta de fato há muitos anos, ou seja, passou pelo governo Fernando Henrique, passou pelo governo Lula, está no governo Dilma e possivelmente vai continuar no próximo governo, porque nisso eu sou bastante cético, porque vocês têm muitos interesses conflitantes, o governo arrecada uma parcela substancial do PIB, e é sempre difícil para o governante, quando ele senta na cadeira, falar que vai abrir mão de tanto dinheiro. Tá? Então eu acredito que para você poder fazer a exoneração total de folha, você tem que fazer ela conjuntamente com uma reforma tributária. Para quê? Para que você garanta a solvência do sistema, adotando tributos que sejam o menos distorsivos possível. Você acha que essa reforma que o governo está propondo, ou pelo menos está sinalizando, que é a unificação do PIS e COFINS, a simplificação de criar um IVA nacional, seria essa a alternativa que o governo teria? Tem que fazer as contas para ver se elas fecham. Eu nunca fiz um trabalho avaliando exatamente essa política. Então, falar de orelhada fica meio perigoso. Mas, certamente, se o governo quiser fazer a desoneração da folha, ele tem que saber quanto que ele vai perder e de onde que vem o dinheiro. Se você falar, vamos desonerar a folha hoje e sumir 130 bilhões do caixa do governo, você vai gerar um problema ainda mais grave, que você vai gerar um problema de solvência da dívida no longo prazo, que vai desencadear numa crise europeia, seja uma crise grega, espanhola, de Portugal. Curto prazo. Ou seja, demora 2, 3 anos, mas chega lá rápido. Curtíssimo prazo. Ou seja, 130 bilhões é bastante dinheiro para você desonerar da noite para o dia. Quer dizer, você acha então que o governo não teria condição de fazer uma desoneração horizontal sem criar uma alternativa tributária? Não, o governo certamente ele vai ter que arrumar uma outra fonte de recursos se ele quiser fazer essa desoneração tributária. O Fernando, um dos pontos que a gente acha muito importante é nós termos aqui no Brasil a formalização do trabalho, porque essas pessoas acabam ficando, pelo menos em parte, alijadas do dia a dia da vida das pessoas, né? Da sociedade como ela deveria ser, ou como a gente acha que é uma sociedade ideal de você ter uma forma de comprar uma coisa a prazo, de ter uma assistência médica, uma aposentadoria. Então, nós temos 32% dos nossos trabalhadores nessa condição, é uma coisa penosa para o país. Você acha que para ter uma mudança, uma nova diminuição nesse percentual de pessoas nessa condição, teria que ser feito alguma coisa diferente, ou pelo caminho que nós temos ido, isso daí vai acabar acontecendo? A pergunta é grande, deixa eu tentar separar em partes, né? Primeiro, a gente teve uma queda substancial da informalidade nos anos recentes. E elas são frutos de um conjunto de fatores. Um é o crescimento maior da economia, que estimulou o empregador a contratar, e outro é um fenômeno fantástico, a expansão do crédito. A expansão do crédito estimulou o empregador a ser formal, para ter acesso ao mercado de crédito, modernizar a empresa e se tornar competitivo. E ela criou uma demanda pelo empregado de formalização. Porque se o empregado não consegue comprovar renda, ele fica fora de um imenso mercado de crédito, não só para consumo, até para casa própria. Então, a realização do sonho da casa própria passa pela formalização em muitos casos. Então, a gente observou grande parte dessa redução da informalidade, ela é fruto dessa combinação, maior crescimento econômico com crédito. O crédito estimula o empregado a demandar o que antes ele não tinha estímulo a demandar. Anteriormente, o que acontecia? O empregado preferia fazer aquele acordo que a gente mencionou no começo do programa, de dividir os ganhos, de não pagar o governo com o empregador. Agora, se ele aceitar aqueles R$10 a mais de salário, significa que ele está fora de um mercado de alguns milhões de reais, alguns bilhões de reais, na verdade, inclusive da casa própria. Então, isso acelerou esse processo de formalização,
Mas aparentemente esses canais não funcionam mais. Eu acho que esse ciclo de redução da informalidade, nos níveis que houve, ou seja, superior a 10 pontos percentuais, esse ciclo se esgotou no atual marco legal. Ou seja, a gente vai ter ganhos marginais vindos da maior escolaridade da mão de obra nacional. O fato de que a mão de obra está cada vez mais escolarizada vai contribuir gradativamente para a formalização. Mas não é de se esperar que em 4, 5, 6 anos você tenha a queda de 10 pontos percentuais como ocorreu no passado recente. Para que você continue tendo ganhos na informalidade, o governo vai ter que modificar o marco legal. As instituições brasileiras vão ter que se adequar de forma a baratear a formalização no mercado de trabalho. Eu acho que não tem outra forma de se fazer isso. E aí você tem um problema. Qual que é o problema? Você vai ter que alterar, de alguma forma, a CLT. Ou seja, sempre quando você fala em flexibilizar o mercado de trabalho, você tem que lembrar o trabalhador a parte desagradável. Qual que é? Alguns direitos que hoje são vistos como intocáveis vão ter que ser tocados. Tá? Parte do barateamento da mão de obra também é redução de direitos, entre aspas, dos trabalhadores. Por que entre aspas? Porque, como você mesmo mencionou, Roberto, 32% dos trabalhadores não têm direito, não têm esses direitos garantidos. Ou seja, a CLT é muito boa para quem está dentro. Agora, para quem está fora, esse cara não, a chance dele entrar na CLT é muito menor. Então, isso é um tema problemático, por quê? Porque é difícil você falar em redução de benefícios quando a taxa de desemprego está tão baixa. Né? Então, você fala, mas como é que eu vou ter que, para reduzir meus direitos, eu tenho que, com o desemprego tão baixo? Está tão baixo, está bom para o empregador também. Mas grande parte desse desemprego baixo é informalidade. Tá? Então, você entra agora num programa difícil, que é promover uma reforma trabalhista num ambiente de desemprego baixo. E eu acho que tem algumas coisas que, sem dúvida, impossíveis de quantificar, mas nós tivemos algumas mudanças no Brasil e no mundo muito importantes que eu acho que favoreceram muito essa formalização. Por exemplo, a fiscalização hoje dos órgãos públicos em relação à formalização ficou muito mais prática e muito mais ágil, né? Porque com todo o nosso sistema de informática, os empresários acabam ficando muito mais fiscalizados do que eram no passado, né? Então, isso aumenta a formalização. Assim como eu acho que a mudança que nós tivemos nos preços das commodities da área agrícola também acabou formalizando muito as pessoas que trabalham no campo, porque o agricultor começou a ter uma receita maior, né? Agora, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse ponto que você tocou, o Fernando, é o ponto principal. Nós temos 1/3 dos nossos trabalhadores que estão na informalidade e não podemos deixar esse volume de pessoas tão grande com algum tipo de incômodo, né, que acaba afetando todo mundo, né, porque eles, de uma forma ou de outra, vão acabar tendo a sua aposentadoria, mesmo que seja por idade, né, e acaba atrapalhando mais o sistema, ou seja, esse problema precisa ser resolvido e a única forma, como você colocou, daqui para frente, é mexer nas condições de trabalho, ou na legislação trabalhista, né? Eu queria aproveitar, complementar o Roberto, o seguinte, quais são os setores, eu não sei se dentro do estudo você fez alguns setores que são, hoje o maior empregador do país é o setor de serviços, né? 70% do emprego nas capitais são do setor de serviços formais. E isso tem aumentado ultimamente até em função, como essa diminuição da formalização está aparecendo até no problema de aumentar o número de empregados em relação aos demitidos. Muito aumento de emprego foi muito mais gerado pela formalização dos empregados do que efetivamente até pelo volume de empregos que existe, que foram oferecidos. Isso tende a diminuir,
Eu acho que o teu estudo vai demonstrar isso aqui, exatamente, tende a diminuir essa formalização e vai diminuir também o número de empregos, essa superávit de emprego que nós temos tido ao longo desses anos todos. Agora, quais são os setores do estudo que são mais informais e menos informais? A agricultura, o comércio, a indústria? Agropecuária, a informalidade no campo ela é colossal. Tá? Assim, você pega os dados, a informalidade lá é muito elevada, certamente é o setor mais informal. Depois você atinge o setor de serviços. A indústria em geral é mais formal do que o setor de serviços. O setor de serviços ele responde por a maioria dos empregos. Tá? Ou seja, hoje em dia o setor de serviços ele gera, acho eu, que na casa de 60 alguma coisa por cento dos empregos, 65 talvez. Tá? Então é o setor que mais contrata. E aí você tem um problema que o setor de serviços, as firmas grandes, elas não são problema. Assim como acontece com a indústria, como o Roberto mencionou, ou seja, nota eletrônica, a fiscalização em indústria grande ela é muito fácil. O grande problema está nos pequenos empresários. Ali que está o grosso da informalidade, e o setor de serviços ele é, sem dúvida nenhuma, o setor mais informal da economia, pelo tamanho. A taxa de informalidade não é maior, perde para a agropecuária, mas uma vez que você tira essa parte agrícola, parte rural, onde vai ter o grosso da informalidade é no setor de serviços, que é o setor que é intensivo em mão de obra. Exato. Então você corrobora que nós precisamos diminuir a carga tributária sobre o trabalho, porque já que é o maior setor que emprega, o primeiro setor que devia ser desonerado da folha de pagamento deveria ser o serviço e não a indústria. Olha, possivelmente o que está acontecendo, mas o que está acontecendo agora é como o setor de serviços está indo bem, a indústria está indo mal, a indústria está fazendo mais lobby. Daqui a pouco é capaz de dar investida, porque se não houver uma conscientização por parte do governo que o setor de serviço é o maior empregador e não está sendo beneficiado, só vai ser beneficiado quando diminuir o emprego, eu acho que essa previsão deveria ser feita nesse momento, para poder incrementar e manter o emprego no setor de serviços. Eu vejo o cenário do setor de serviços de forma bastante otimista, apesar do último resultado do PIB ser surpreendente. Tá? Por quê? Porque, em geral, isso é um processo natural, tá? Que o pessoal da indústria e talvez o governo também não tenha percebido. A desindustrialização, entre aspas, que está acontecendo agora, ela não é uma desindustrialização de fato. A indústria não está reduzindo o tamanho absoluto dela, está diminuindo o tamanho relativo. Tá? Em economias modernas, o que acontece é a economia rústica, a agricultura é o principal setor. O processo de desenvolvimento continua, a indústria ganha peso e a renda vai aumentando. A partir do momento que se atinge um determinado grau de renda, as pessoas demandam serviços. Elas demandam turismo, demandam saúde, educação, almoço fora de casa. O setor de serviços começa a se expandir rapidamente. Então, de hoje em diante, o setor de serviços vai ser, a não ser que surja um quarto setor que a gente ainda não conhece, vai ser o setor mais importante da economia brasileira no futuro. Goste do setor industrial ou não. Tá? E a indústria, obviamente, quando está perdendo peso relativo, ela tenta defender os seus interesses, mas é um processo natural do desenvolvimento econômico o ganho de peso no setor de serviços. Então esse ganho veio para ficar. No momento atual, esse ganho foi exacerbado por causa da mudança de termos de troca. Então os termos de troca, pós-crise principalmente, com elevação do preço das commodities e queda do preço das manufaturas, mudou o preço relativo em prol do setor de serviços. O setor de serviços está tendo um boom extraordinário, tá? Mas ele vai continuar sendo mais importante. Então, uma parte da queda atual da indústria, ela é temporária, por causa dessa mudança de termos de troca, assim como uma parte dos ganhos do setor de serviços agora são temporários. Mas, para o futuro, o setor de serviços ele vai ter um ganho, vai ter um peso maior e aumentando em relação à indústria. Eu não tenho dúvida sobre isso. Nós aqui no setor de serviços também acreditamos nisso. Porém, a gente fica um pouco perplexo quando os programas de desoneração, principalmente da folha de pagamento, estão sendo dirigidos hoje, nada contra a indústria, pelo amor de Deus, para setores industriais, que inclusive não tem dado a resposta hoje, em função da desoneração, de aumento de emprego. Evidentemente, isso não vai acontecer nunca, porque nenhum industrial vai querer aumentar a produtividade ou melhorar a sua inovação, etc., com aumento de pessoas. Ele vai melhorar a sua produtividade, inovação, tecnologia, através de robotização, informatização, etc., e não simplesmente colocando mais 2 ou 3 pessoas para apertar parafuso ou desenhar ou executar alguma tarefa industrial na linha de produção, né?
Isso, evidentemente, se você quer competir, você tem que inovar e melhorar a produtividade. No setor de serviço, não. No setor de serviço, a pessoa humana é mais importante e o custo representa em vários setores até 80, às vezes até 90% do custo de uma empresa. Eu acho que isso nós vamos continuar crescendo e esperamos crescer, mas gostaríamos que o governo visse com bons olhos a desoneração da folha de pagamento nos mesmos níveis que está sendo feito hoje pela indústria, com alíquota em vez de 2% para o setor de serviço e de 1% para a indústria, e igualar 1% a todos, porque senão daqui a pouco nem o setor de serviço vai empregar mais. Essa é a nossa ideia em relação a isso. Fernando, eu queria te entregar um estudo que nós fizemos sobre desoneração da folha de pagamento, que, para sua análise, é um estudo feito no ano 2000, pela Getúlio Vargas, onde nós fazemos essa proposta de horizontalização, quer dizer, todos os setores serem desonerados com isso mesmo de uma substituição tributária, dos 20% de INSS sobre folha de pagamento, passar por uma contribuição sobre alimentação financeira. Eu gostaria que você analisasse nossa proposta e fizesse depois algum comentário para a gente no futuro. Roberto, a palavra é sua. Fernando, muito obrigado pela sua entrevista aqui conosco. Esse é um assunto que realmente nós achamos ele de fundamental importância para a economia em geral e para os trabalhadores em particular. Luigi, muito obrigado pela sua participação, obrigado, Fernando. E nós estamos encerrando o programa Combate de hoje e estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.